Avante, nosso Brasil vai despertar. O Brasil, desde sua independência, enfrentou dificuldades para se organizar integralmente. Sua independência política ocorreu em um período de crise universal, reflexo da Revolução Francesa, cujas causas profundas remontam ao conflito entre a Igreja e a maçonaria. Na história universal, eventos decisivos anteriores à Revolução Francesa incluem a Renascença, que marcou o renascimento do espírito pagão, a Reforma, que foi uma revolta contra a autoridade espiritual e, consequentemente, a política, e a Enciclopédia, que trouxe a confusão das ideias claras e o triunfo do iluminismo satanocrático. Esses movimentos revolucionários também impactaram o Brasil, especialmente por meio das reformas de Pombal, que introduziram um espírito revolucionário no país e abriram as portas para transformações misteriosas. Dom João VI tentou sem sucesso impedir os males que ameaçavam o Brasil antes da independência, e Dom Pedro I, ao abdicar em 1831, contribuiu para a deterioração da situação. O Segundo Império, embora nascido enfermo e liberal, caminhou lentamente para a República Democrática, que hoje colocou o Brasil à beira do abismo. O Estado orgânico não é uma nova concepção, mas sim a instalação do velho Estado, atualizado à luz das ciências sociais e do progresso. Em essência, é o Estado velho e eterno adaptado aos nossos tempos. 3 bases imutáveis são essenciais para a constituição desse Estado: a base espiritual, política e social. É na base espiritual que a sociedade encontra sua norma de vida, a fundamentação do direito e sua finalidade última. Sem o reconhecimento de Deus como fonte de todos os direitos e deveres, a sociedade não pode ter ordem e acabará mergulhada no caos e na anarquia. A base política relaciona-se à ordem na cidade. Esse princípio de ordem civil exige o reconhecimento de uma autoridade legítima, constante, indiscutível, ineleita, forte e paternal, que surge segundo as leis histórico-naturais da nação. A autoridade é essencial para a conservação da sociedade, ainda que esta seja anterior à sua existência. A base social refere-se à sociedade em si mesma, onde se reconhece a família como célula básica e o município como célula administrativa do Estado. O objetivo do Estado é o bem comum, ou seja, é o bem da comunidade. O Estado, portanto, não é um fim em si, mas um meio para alcançar a felicidade terrena. As relações sociais desde a Revolução Francesa têm sido marcadas por uma luta de todos contra todos, confirmando a visão de Hobbes de que o homem é lobo para o homem. A solução para essa anormalidade social não está na ditadura do Estado ou de um indivíduo que encarne o absolutismo despótico, como defendia Hobbes, mas sim em um retorno às bases essenciais e tradicionais da sociedade, estabelecidas pela civilização cristã, cuja base é o catolicismo. A causa do mal-estar social é o individualismo egoísta e materialista, que destrói o conceito da sociabilidade humana. O remédio é o retorno às bases essenciais da sociedade, evitando a hipertrofia materialista e revivendo o legítimo conceito de riqueza. A história nos ensina que a degradação social ocorre quando as relações se afastam dos ensinamentos da Igreja e se concentram exclusivamente nos bens materiais. O fim da história não é mais do que a verificação de leis constantes sociais, como nos mostrou a ruína do Império Romano devido ao excesso de materialismo. Vilfredo Pareto, estudando a decadência do Império Romano, apontou um desequilíbrio entre as classes sociais, confirmando que a sociedade é composta por hierarquias sociais. O mundo antigo conhecia 3 classes: patrícios, plebeus e classe média. Hoje temos capitalistas, proletários e médios. A destruição da classe média no mundo antigo, chamada por Pareto de classe eleita, levou ao colapso da circulação social, fenômeno que se repete atualmente com o capitalismo concentrando riquezas e o proletário ficando cada vez mais miserável. O fenômeno observado na Roma antiga se repete hoje. O capitalismo, acumulando riqueza de forma desenfreada, contrasta com o proletário empobrecido. A classe média, por sua vez, está desaparecendo. Se nada for feito, podemos rumar para um bolchevismo, que representa o capitalismo integral do Estado e a completa escravização do indivíduo. Ou para o Estado orgânico, que representa o Estado integral, filho da tradição e da ordem,
colocando os indivíduos em funções sociais legítimas. Diante dessa alternativa perigosa, o Brasil deve abandonar as ilusões do liberalismo e da democracia e seguir em direção a uma demofilia orgânica representativa. É necessário voltar ao sistema sindical corporativo, reconhecendo no chefe do Estado o chefe da produção nacional, mas um chefe independente e ineleito, ditado pela providência e pela história. A organização sindical corporativa deve ser vertical, harmonizando as classes distintas em uma unidade duradoura e rejeitando o sindicalismo horizontal revolucionário, que promove a confusão de classes em um princípio comunista. Para superar o atual sistema de clientelas eleitorais a serviço do capitalismo internacional, é necessário proclamar o fim do parlamentarismo democrático e moldar uma nova representação política baseada no sistema representativo da produção intelectual, econômica, do magistério, das classes armadas e de todas as forças vivas nacionais. A descentralização administrativa é crucial para corrigir o erro fundamental do centralismo democrático, que agravou as tendências separatistas. O Estado orgânico, antes de 1789, era descentralizado pelos municípios, mas o Estado moderno capitalista é descentralizado pela província, o que é contrário à verdade política. A descentralização administrativa deve ocorrer pelo município, respeitando a tradição municipalista brasileira, como já compreendia Dom João VI e Dom Pedro I. A verdadeira descentralização permitirá que a riqueza permaneça onde está, ao mesmo tempo em que possibilitará o desenvolvimento de outros municípios no cenário nacional, incrementando a riqueza de forma natural e extirpando os artificialismos. A organização do Estado nesse modelo garantirá uma constituição essencial, baseada em leis orgânicas, racionais e naturais, em oposição às leis artificiais, escritas por assembleias sem representação real nenhuma. Esse equilíbrio político permitirá um conhecimento verdadeiro do Estado, sem as distorções causadas pelas clientelas eleitorais e pelos partidos internacionalizantes, promovendo uma representação legítima dos interesses nacionais. O Estado moderno, surgido após 1789, apesar de pretender ser descentralizador, é na realidade muito mais centralizador do que o Estado antigo em sua decadência. A liberdade municipal deve ser reconhecida com as classes organizadas, formando a representação nos conselhos municipais, provinciais e na Assembleia Nacional. Uma vez organizada dessa forma, o Estado terá uma Constituição legítima, organizada em torno de leis orgânicas que reflitam a verdadeira vontade nacional, e não as leis impostas por uma Assembleia sem representação real. Esse modelo de Estado orgânico, integral e cristão promoverá um verdadeiro progresso nacional, eliminando a política pessoal e egoísta, substituindo-a por uma política nacional representativa. A proteção à família, defendendo-a dos assaltos capitalistas que deixam as famílias desamparadas, garantirá a ordem social, a moralidade, o trabalho e a vida. O conceito de Estado, tal como foi exposto, não é uma inovação moderna, mas sim uma reinterpretação e atualização das bases tradicionais e imutáveis que sustentam a sociedade. A revitalização dessas bases é fundamental para superar os problemas causados pelo liberalismo, pelo individualismo e lutas de classes que surgiram desde a Revolução Francesa. O Estado Novo, ou o Estado Orgânico, proposto busca resgatar e restabelecer o equilíbrio político, social e econômico, centrando-se em princípios como a autoridade legítima, a centralidade da família e do município, e uma organização social que respeite a verdadeira hierarquia das classes. Ao promover uma descentralização administrativa autêntica, baseada no município, e ao rejeitar o parlamentarismo democrático e as falsas representações políticas, o Estado pode alcançar uma forma mais orgânica e representativa de governo. Somente através do retorno a essas bases tradicionais, guiadas pela espiritualidade e pela verdadeira representação social, é que o Brasil poderá encontrar um caminho para a estabilidade e o progresso, evitando os perigos do bolchevismo e da degradação social. O Estado orgânico, integral, cristão, proposto, oferece uma estrutura sólida que respeita a identidade nacional e as leis naturais, garantindo o bem comum e o desenvolvimento sustentável de todas as classes sociais.
Em última análise, a preservação da ordem, da moralidade e da verdadeira riqueza está enraizada na proteção à família e na construção de um Estado que seja um verdadeiro reflexo das leis históricas e sociais, assegurando a perpetuação da nação.